E nós estamos recebendo nos estúdios da CDL o diretor da Jorge Máquinas para esse case de sucesso, o Marcos Alexandre Facco Batista. Marcos, obrigado pela visita, obrigado por aceitar nosso convite, estar aqui no programa. Olá, Robson, muito obrigado. Obrigado. Marcos, eu tenho algumas informações aqui para quem está em casa entender um pouco mais, conhecer um pouco mais da Jorge Máquinas. A empresa de Rondonópolis foi criada pelo seu Jorge Antônio da Costa Batista em 1996, um mecânico agrícola do interior do Rio Grande do Sul e hoje um empresário bem-sucedido que possui uma empresa sólida que exporta a colheitadeira de mamona para o México e para a Colômbia e agora está abrindo também o mercado na Tailândia. A história da empresa mudou de rumo depois de vir para o Brasil uma semente de mamona geneticamente modificada em Israel. E é a partir daqui que eu começo a nossa entrevista. Como foi esse processo que justamente projetou a empresa para o mercado internacional? Robson, a nossa empresa ela recebeu um convite através dos contatos que a gente tem com pessoas do agronegócio para desenvolver um equipamento que pudesse colher essa semente de mamona com menores perdas. Porque até entanto, essa semente de mamona, que todos conhecem, é aquela árvore, aquele arbusto, né? Mas esse híbrido desenvolvido pelo Israel é um arbusto especificamente desenvolvido para colheita mecanizada. Então a gente recebeu esse convite em 2013 e começamos a fase de protótipo, desenvolvimento e pesquisa. A partir do momento em que surgiu a colheitadeira, de que forma uma empresa mato-grossense, se organizou e se organiza para atender o mercado internacional? Nós precisamos investir numa equipe de engenharia, em softwares especializados para o desenvolvimento, né? Todo um parque fabril, porque até então a gente já desenvolvia equipamentos, mas não tinha todo esse aparato para entrar num projeto tão audacioso como esse. Enquanto a gente conversa, quem está em casa vai assistindo algumas imagens do espaço preparado, montado pela Jorge Máquinas. Marcos, hoje, ainda sobre o mercado de exportação, como é a logística para levar a plataforma da colheitadeira, saindo aqui de Mato Grosso e atendendo esses países? Olha, Robson, eu digo que desenvolver foi um desafio, mas a gente sofre também com os problemas de distância, por estar dentro do estado do Mato Grosso, e todo o transporte daqui para os portos é rodoviário. Então isso impacta nos custos, né? Pelo meu produto ser um produto inovador, que eu tinha baixa concorrência, eu não sofri tanto, né? Até porque nas exportações a gente é isento de uma boa parte de impostos. Mas sim, a logística, o transporte afeta de 5% a 10% para mim colocar o meu produto daqui nos portos em Santos. Ser um diferencial com relação ao produto ajudou muito a empresa nesse caminho. O que ajudou também foi a internet, foi o uso da tecnologia. Queria que você contasse um pouquinho dessa história. A nossa empresa, a Jorge Máquinas, ela tem um diferencial que a gente procura nichos de mercado pouco explorado. Então a gente realmente busca na inovação, em ter produtos com baixa competitividade. Então isso foi algo essencial para que eu conseguisse buscar esse mercado. A internet foi um caso interessante. Acredite, se quiser, que o nosso equipamento foi descoberto por uma pessoa que pesquisou no YouTube, lá no México, né? Viu os trabalhos feitos em campo, o nosso equipamento, e entrou em contato com a nossa empresa. Então esse foi o primeiro gatilho, através de comunicação de redes sociais. Marcos, hoje vender a colheitadeira fora do Brasil é mais vantajoso, é mais caro fora do Brasil ou dentro do país? Olha, por ter redução nos impostos, a gente consegue um diferencial, inclusive na compra de matéria-prima. Toda matéria-prima que eu compro, que é destinado exclusivamente para a produção de algo que vai ser exportado, eu também tenho a redução nessa cadeia. Então se torna vantajoso. Alguns cuidados que tem que ser tomado na comercialização desse produto é na formatação do preço e em travar o dólar também, para não sofrer com as flutuações. Então a gente teve esse cuidado na hora de negociar com o mercado externo. Marcos, com a economia nacional cambaleando nos últimos anos e até agora não está
consolidada, não está firme a sua recuperação. Essa abertura do mercado internacional, até que ponto ela salvou os negócios da empresa, ela alavancou os negócios da empresa? Com certeza. Essa abertura desse novo produto trouxe a sustentabilidade da minha empresa. Nos 2 últimos anos, o nosso equipamento de linha teve uma queda de 70% de mercado. E o que fez a minha empresa manter investindo em tecnologia... 70% dentro do Brasil. 70% dentro do Brasil, dos equipamentos que a gente já fabricava. Então, esse equipamento trouxe o equilíbrio, né, e manteve a nossa empresa numa taxa de crescimento tímida, mas manteve. É possível imaginar um cenário há 1 ano, 2 anos atrás, sem esse mercado internacional para a Jorge Máquinas? Um cenário seria de uma redução de mais de 50% dentro das nossas atividades. Marcos, e agora, nos dias atuais, como a Jorge Máquinas vê a economia brasileira, vê o mercado brasileiro? A gente observou uma retomada do crescimento, voltamos a crescer nos patamares de 2 anos atrás, e a gente enxerga mais estabilidade. Apesar do cenário político ter toda essa questão de insegurança, a agricultura não deixa de plantar, não deixa de colher, então a gente está otimista com novos produtos, lançando inovação para se manter nesse mercado. Nós vamos a um breve intervalo, mas voltamos em seguida para falar um pouquinho mais desse case de sucesso da Jorge Máquinas, de exportação e, claro, de economia. Fique com a gente. Nós estamos de volta com o Varejo em Foco para dar continuidade ao nosso bate-papo, o case de sucesso da Jorge Máquina, aqui com a gente, o Marcos Alexandre Faco Batista. A gente estava conversando, Marcos, no primeiro bloco, você falou bem sobre ser um diferencial. Esta plataforma que a gente estava falando no primeiro bloco, a plataforma de Mamona, a colheitadeira de Mamona, ela é um diferencial. Sim. Ela não existe outro equipamento exclusivo para essa finalidade no mundo. Nós que desenvolvemos do zero esse equipamento. Inclusive, já existia outros equipamentos na empresa também, que são destaque para armazenagem de grãos, que é feita a armazenagem em bolsa silo, uma embolsadora ou extratora. Atualmente, a gente vem trabalhando em outros projetos. A gente está lançando um projeto de uma plataforma Draper para colheita de soja. Então, a empresa ela vem nessa pegada de lançar novos produtos para o mercado. Toda a tecnologia, todo o processo de criação acontece dentro da Jorge Máquinas? Sim, acontece dentro da Jorge Máquinas, né? Nós temos o nosso fundador e toda uma equipe de engenheiros que coloca esse projeto no papel e a gente transforma isso em realidade. Marcos, você bem falou do fundador, a empresa foi fundada pelo seu pai. Existe algum mercado hoje internacional, algum país onde a Jorge Máquinas já tem uma visão de chegar, já tem uma abertura ou pelo menos um planejamento para começar a vender? Sim, nós tomamos o gosto por fazer essas negociações internacionais. Então a gente está explorando agora o mercado dos Estados Unidos, Canadá, né, para os equipamentos de armazenagem de grão e também o mercado da Índia para a plataforma de Mamona. Quanto a esses outros equipamentos, não só a colheitadeira de Mamona, a plataforma de Mamona, existe também uma projeção, uma perspectiva de exportar esses outros produtos? Sim, existe sim. Como eu te falei, nos Estados Unidos e o Canadá é um mercado bem potencial para esses equipamentos. Marcos, pegando por este gancho, queria que você falasse um pouquinho, hoje que papel a exportação tem na prática dentro da Jorge Máquinas em termos de expansão do negócio, em termos de crescimento da empresa, de consolidação da empresa, contratação de funcionários, aumento da mão de obra e da produção? Nós temos um número, que é um objetivo da empresa, de alcançar um patamar de 20% do faturamento da empresa para a exportação. Que esse número ele venha a cobrir, a segurar um pouco da nossa sazonalidade, que hoje a gente sente bastante no mercado brasileiro. Longe de ser batido este número, aonde a Jorge Máquinas está de 0 a 20? Estamos iniciando um trabalho.
né? Procurando parceiros, procurando canais de distribuição. Então, esse é um trabalho inicial e a gente quer começar a movimentar isso. O mais importante que a gente está conversando aqui, o mercado internacional, fora do país, existe uma demanda pelo que está sendo produzido em Mato Grosso, pelo que está sendo produzido pela Jorge Máquinas. Sim, a demanda ela é crescente, Robson. O mercado agrícola ele é de grande expansão. Volto a dizer, na América do Norte a produção de grãos é alta, então a gente enxerga esse mercado com bons olhos. E para quem trabalha, para quem está dentro do Brasil e à procura de emprego, quer dizer, o mercado todo ganha com isso. Sim, nós temos que se qualificar, as pessoas têm que se qualificar, é exigido qualidade, certificados, então a empresa ela tem que apresentar alguns certificados de qualidade e se preparar para atingir esse mercado. Não basta você só querer, você tem que preparar o território. Marcos, esses produtos vendidos para produtores, existe uma linha de financiamento, uma condição especial para quem quer adquirir? Sim, para o mercado nacional, nós estamos com nossos produtos cadastrados no Finame, né? Todos os equipamentos produzidos ou em desenvolvimento, a gente já entra com cadastramento, então que representa, dependendo da economia, em até mais que 50% do faturamento através de financiamento. Dá para fazer um negócio. Dá para fazer um negócio. E exportação é tudo venda à vista, né? Esse é o trâmite que funciona no mercado internacional. Marcos, para resumir tudo que a gente está conversando aqui, a gente está falando de um case de sucesso. A Jorge Máquinas hoje é um case de sucesso. Qual é o segredo deste sucesso? Eu acho que o principal motor desse negócio é a inovação. A nossa empresa ela está sempre em busca do que o agronegócio precisa. Digamos que a gente tem bons ouvidos para escutar as necessidades do campo. Então, todos os nossos produtos veio de encontro com buscar a real necessidade do produtor. E isso credenciou a nossa empresa a estar exportando, estar buscando novos mercados. O resto é estruturação, boa gestão, boas práticas dentro do negócio. Um pouco de coragem também, arriscar de vez em quando? Sim, muita coragem, né? O nosso fundador é uma pessoa que ela é destemida, busca grandes desafios e motiva bastante a equipe. Marcos, obrigado pela sua entrevista, parabéns pela Jorge Máquinas, parabéns por todo esse case, por toda essa história. Obrigado pela visita aqui. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite e sempre que precisar de alguma dica, nós estamos em Rondonópolis, nós temos orgulho de estar no estado de Mato Grosso, orgulho de ser rondopolitano. Nós chegamos ao fim de mais uma entrevista, mas a gente volta no próximo bloco com o representante do grupo Psiquê para falar um pouquinho sobre a ansiedade dos endividados no Brasil. Fique com a gente, nós voltamos já. E nós estamos recebendo no estúdio da CDL o psicólogo Alisson Lins, do grupo Psiquê, aqui de Rondonópolis, para falar de um assunto, um cenário preocupante, hoje presente no mercado de trabalho. Alisson, obrigado pela sua visita, obrigado pelas dicas, para nós um prazer recebê-lo aqui no estúdio. Eu que agradeço e pode contar conosco, é uma gratidão muito grande estar aqui com vocês. Para quem está em casa entender, uma pesquisa recente realizada pelo SPC Brasil e pela CNDL aponta que o número de consumidores inadimplentes que passaram a se sentir mais ansiosos após contraírem dívidas subiu 9 pontos percentuais, passando de 60% para 69%. E a ansiedade passou a liderar o ranking de sentimento das pessoas endividadas. Alisson, eu já começo a entrevista perguntando o seguinte: do ponto de vista psicológico, o que fazer para não se sentir ansioso diante das dívidas contraídas?
Primeira coisa que nós temos que enfatizar é o que é ansiedade. Ansiedade hoje ela é considerada como uma do século, né? Então vamos considerar até mesmo a ansiedade exacerbada, ela pode vir a ser um transtorno, que é o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Quando nós olhamos para uma dívida, nós temos que levar em consideração que essa pessoa, ao comprar, ela fez um compromisso. E que esse compromisso, subentende-se que ela tem o desejo de cumprir. Uma vez que ela perdeu, ela desorganizou e ela percebe que cada vez mais está distante de cumprir com a sua palavra, sem sombra de dúvida, a ansiedade vai ser um dos fatores que vão aplacar um desconforto emocional dentro dela, podendo gerar até mesmo outras sintomatologia, como estresse, como angústia profunda, que pode acarretar posteriormente em uma depressão. Então, essa ansiedade gerada por essa pesquisa, a percepção dessa pesquisa, ela mostra o quadro hoje do ser humano que consumiu, percebe a instabilidade do mercado, deseja cumprir com aquele compromisso que ele fez outrora e está percebendo que está cada vez distante de cumprir isso. Então, o que seriam as etapas para que ele possa conseguir amenizar, neutralizar ou até mesmo remover essa ansiedade dele? Primeira coisa, ele tem que ter um planejamento da forma como ele vai fazer para conseguir arcar com essa responsabilidade. E quais as atitudes, quais as medidas para que ela controle quando se vê com uma dívida que provavelmente não vai conseguir pagar em curto prazo? Levando em consideração das medidas que a pessoa pode tomar, a primeira medida que ela precisa é buscar uma ajuda profissional para conseguir se organizar. Porque não adianta ela realizar um modelo de um tratamento e quando ela terminar, né, um tratamento financeiro, uma educação financeira, e quando ela terminar com essa dívida, algum vazio existencial ou alguma outra busca, ou até para amenizar uma ansiedade, ele vai lá e consome. Então ele precisa realmente, a primeira coisa, ele precisa buscar essa metodologia do consumo, ter esse autoconhecimento, ter essa alta percepção e perceber o que essa angústia do consumo dele está gerando nele nesse comportamento. Algum segredo para não deixar que essa ansiedade afete a família e o ambiente profissional dessa pessoa, que pode ainda piorar a situação? Quando nós falamos da família e do ambiente profissional, estamos falando de sentimento, nós temos que levar em consideração que esse ambiente ele pode tanto impactar, ou seja, tornar maior esse sentimento, esse desconforto, como ele também pode diminuir. O ambiente ele também é um grande, como eu posso estar te falando, ele é um grande promovedor desse sentimento. Então, a maneira dele conseguir trabalhar isso dentro da família vai ser a organização dele frente às suas contas. Então, a dica é colocar na ponta do lápis, é ter planejamento, saber se organizar. E o saber se organizar vem muito do saber quem eu sou, saber por que eu consumo, saber qual é o meu comportamento visto quando eu sair dessa dívida e qual vai ser o meu comportamento após eu estar endividado. Porque algumas pessoas elas poderão fazer parte dessa pesquisa de que a ansiedade ou outros transtornos psicológicos é em decorrente de quê? De uma desorganização. E toda desorganização externa, ela reflete uma desorganização interna, que é pela falta do conhecimento da pessoa. Alisson, além da ansiedade, existem aquelas pessoas que quando contraem uma dívida passa a beber, passa a fumar, passa a descontar em outros vícios. Tudo isso pode e deve ser controlado se a pessoa tiver organização, tiver planejamento. Sem dúvida. Se a pessoa ela tiver não somente organização e planejamento, mas ela tiver um autoconhecimento, todas essas compulsões que destinam à busca do prazer, eles serão bem canalizados. Quando eu utilizo a palavra bem canalizado, eu digo bem elaborado dentro da pessoa. Então, não vamos esquecer que consumir também pode ser uma compulsão e pode também ser um vício. E quando nós procuramos ajuda profissional, eu tenho 2 profissionais para poder indicar para você. Um profissional psicólogo, que fará com que você tenha um autoconhecimento, e um educador financeiro, que seria um economista, que ele vai gerar um planejamento para você, e quando você perceber que você vai conseguir arcar com esse compromisso, sem dúvida, a ansiedade vai ser diminuída
e você vai conseguir o êxito dessa tarefa. Alisson, obrigado pelas dicas, Eu que obrigado agradeço. pela visita. Dica cultural de hoje. Acontece aqui em Rondonópolis pela primeira vez a 9ª Maratona de Negócios Criativos de 7 a 10 de dezembro na UFMT. O evento terá palestras, oficinas e consultoria. A inscrição pode ser feita pelo site simpla.com.br/Mato Grosso Criativo. Chegamos ao final de mais um Varejo em Foco, agradecendo a sua audiência. O programa é produzido e realizado pela CDL de Rondonópolis. Agradecemos à TV Cidade Record pelo espaço, à Federal Invest Banco de Fomento e ao Grupo Flamboyant. Obrigado e até a próxima.